Muito boa noite a você ligado aqui no canal do Felipe Fontoura. Hoje eu, Bruna Medeiros, apresento aqui o Fontoura News, um vídeo sempre curtinho com as informações do Flamengo do dia de hoje, das últimas horas. Geralmente essa hora é a que tem live de manhã, que tem vídeo gravado, mas hoje o Felipe fez a live de manhã, uma live muito boa, gente. Quem não viu, vá lá ver, que é um react, né, da live do Mauro César Pereira, que ele trouxe 3 convidados muito influentes da política do Flamengo, o Valim, o Ricardo e também o Walter Monteiro. Eles que são muito influentes mesmo e podem ser, talvez, ali, oposição, né, do Landim na próxima eleição. Então, o Felipe reagiu a isso, eles falaram sobre SAF, falaram sobre estádio, também sobre essa possível candidatura, temas que a gente sempre aborda aqui nas lives e tudo mais. Então, quem não assistiu, vá lá ver, porque vale muito a pena. E também, antes de dar as informações, se inscrevam aqui no canal, ativem a notificação, o sininho, que é muito importante para a gente, e também deixem um like, né? Que assim o YouTube sabe que você gosta desse tipo de conteúdo e vai notificar mais quando sair vídeo, quando sair conteúdo aqui no canal. Mas, sem mais enrolação, eu vou começar aqui, né? Com a notícia do Gabriel Noga. Gabriel Noga, que é um zagueiro que ele era visto como muito promissor, né, na época da base do Flamengo, chegou a aparecer em algum momento ali no time titular, principalmente quando, em 2021, com o Domenech, né, teve aqueles casos todos de Covid, o Noga chegou a jogar, mas ele teve uma lesão seríssima no dia 24 de janeiro desse ano, uma lesão multiligamentar, que ele demorou muito tempo para voltar a treinar, mais de 9 meses para voltar aos treinos, mas agora ele decidiu, ele teve uma decisão importante aí, né? Abdicou das férias dele para poder voltar 100% ano que vem. Ele que já tem 21 anos, está treinando com o elenco que vai jogar a Copinha, né? A Copa São Paulo de Futebol Júnior, ele está treinando junto, porque ele quer realmente voltar para a temporada que vem 100%, com toda a capacidade para poder brigar ali, quem sabe, né, por um espaço no time do Flamengo. A gente que está sofrendo, né, em relação a zagueiro, em relação ao elenco, muita gente querendo que o Pablo saia, muita gente também achando que o Davi Luiz não serve mais, e com uma chegada possivelmente aí do Léo Ortiz, né, que a negociação também está em andamento, a gente pode ter Léo Pereira, Fabrício Bruno e Léo Ortiz como 3 zagueiros ali muito importantes, 3, para mim, né, pelo menos, dos melhores do Brasil. E quem sabe o Noga consegue uma recuperação, uma volta por cima, está fazendo de tudo para isso. Achei muito legal a atitude dele de abrir mão das férias, de treinar junto com os jogadores que vão para a Copinha, mesmo não tendo mais idade para jogar a Copinha, né? É realmente só para ele estar ali em treinamento, tá se adequando fisicamente, está se preparando tecnicamente também. Então, muito legal aí a atitude do Gabriel Noga, zagueiro de 21 anos, que é da nossa base, cria rubro-negro. Agora, avançando, quesito de renovação, né? A gente sabe que a diretoria do Flamengo esse ano está, não só esse ano, já teve também a história assim com o Diego Alves, com o Rafinha antigamente, de estar querendo a renovação, prometer coisas para os jogadores, mas na hora H não assinar ou dar para trás, e os jogadores estão se incomodando com isso, né? O Everton Ribeiro é mais um deles. Aconteceu isso com o Bruno Henrique esse ano, que o Landim engavetou ali a assinatura do Bruno Henrique. O Gabriel também já tinha acordo, né? O empresário do Gabriel já falou sobre isso, tinha um acordo de renovação por 5 anos com ele, e o Flamengo também deixou de lado, por enquanto, depois da fase ruim, né, do Gabriel, que já durava ali no momento que a diretoria, o jogador e o empresário, né, acordaram essa renovação. E o Everton também, né, tinham prometido a ele uma renovação e agora também deram um passo para trás, frearam. O Everton está descontente com isso, mas pode ser que a gente esteja perto aí de uma definição, né? Renovação ou não, pode ser que a gente esteja perto disso, porque vai ter uma reunião na próxima semana. Lembrando que o Everton tem contrato só até o final desse mês, né, o final de dezembro, e já teve várias sondagens de clubes brasileiros, como o Fluminense, muitos clubes se interessaram por ele, então pode ser aí que a gente tenha uma definição na próxima semana se o Everton Ribeiro, nosso capitão principal, né, hoje, vai ficar ou vai procurar novos ares aí. 34 anos ele tem e talvez aí o Flamengo renove com ele por mais uma temporada, que eu acharia o tempo ideal. Acho que mais que isso é demais. E também, se não renovar, eu não tenho apego nenhum, sinceramente. Agora, a questão dos laterais, né? Laterais do Flamengo, a lateral direita está muito em pauta, porque temos 3 laterais, enquanto só temos um para a lateral esquerda, depois da aposentadoria do Felipe Luiz, mas o Ayrton Lucas parece ser muito mais capaz, apesar de ter passado também por uma fase ruim, do que os 3 laterais que a gente tem na direita, né? Fica aquele revezamento eterno entre Wesley e Mateuzinho. Varela também entrou ali nas últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Contra Cuiabá e São Paulo,
mas não tem uma definição, você não consegue olhar e falar, esse é o titular absoluto. Então, muita gente queria a contratação de um lateral direito, mas para isso precisaria se livrar, né, de alguém primeiro. Então, o Flamengo tem a seguinte estratégia em relação a essa posição. Se perder qualquer um dos três, ou se tiver uma negociação em andamento, não necessariamente perder, porque o Flamengo não vai esperar perder o jogador para agir, mas se tiver qualquer negociação avançada por Mateuzinho, por Wesley ou por Varela, o Flamengo já vai se movimentar no mercado, já vai buscar um lateral. Caso isso não aconteça, caso os três fiquem aqui, o Flamengo não deve fazer nenhuma contratação para esse setor. Então, assim, o Wesley e o Mateuzinho são jogadores jovens, né? O Wesley mais jovem, o Mateuzinho já tem 23 anos, mas sofreu com uma fratura na perna, né, essa temporada, que atrapalhou a evolução dele também. Mateuzinho, que já tem muito jogo, mesmo sendo novo, né, pelo Flamengo, destaque em assistências, sempre recebeu sondagens, né, por causa desse destaque ali, principalmente no setor ofensivo do campo. E o Wesley também se destacou principalmente na época do Sampaoli e também chegou a receber sondagens da Premier League. Mas, por enquanto, não tem nenhuma negociação avançada. O Varela também, o Varela titular, né? Titular não, sempre convocado, na verdade, para a seleção uruguaia, recebeu sondagens de alguns clubes, do Peñarol, do São Lourenço também. Então, vamos ver aí se vai ter uma movimentação mais concreta, mas é o que eu digo para vocês, por enquanto, sem negociar nenhum dos três, o Flamengo não vai trazer lateral direito, só se negociar um deles. Também comentem aí em relação a isso, vocês acham que tinha que negociar qual deles? Os três, tem gente que é mais radical, né? Que quer negociar os três, um deles só. Deixem a opinião de vocês, acham que a gente precisa de reforço para esse setor? Comentem aí para a gente saber a opinião de vocês sobre o assunto. Na minha opinião, particularmente, eu acho que a gente precisava de um titular absoluto para a posição, mesmo que a gente mantivesse ali dois deles para o elenco, né? O Wesley. O Mateuzinho, a gente já deu muita chance, eu sinceramente não sei se ele ainda consegue se encontrar aqui. O Varela não tem muita opinião formada, porque ele só jogou de verdade mesmo, né, nos últimos meses, os últimos 2 jogos, né? Então não teve muito como ter um parâmetro da relação, da questão do Varela. Então, eu acho que a gente precisava de um lateral titular mesmo, absoluto. E agora, o que todo mundo quer saber, né? A questão do De La Cruz. O De La Cruz, em relação à negociação com o Flamengo, ainda não tem nenhuma novidade assim bombástica. Lembrando, gente, que a janela só abre em janeiro. Então, mesmo que o Flamengo se acorde ali realmente com o De La Cruz agora, o contrato só começa a valer em janeiro. Essa foi até uma dúvida, né? Que foi esclarecida ali, o paparazzo rubro-negro postou que o De La Cruz, mesmo que o Flamengo compre ele, né, esse ano, pague a multa para o River esse ano, esse valor entra no orçamento de 2024, exatamente porque o contrato só entra em vigor, só passa a valer em janeiro, né? Então, já entra no orçamento de 2024, porque muita gente estava com essa dúvida, será que entra em 2023 se a gente gastar agora, em dezembro, e aí não precisa mexer naquele orçamento que a diretoria colocou um máximo ali de 160 milhões, né, para a próxima temporada em reforços, mas não. Mesmo que feche agora, esse orçamento, tanto ele quanto o Léo Ortiz, qualquer um dos dois que fechar agora, vai entrar no orçamento de 2024. E sobre o De La Cruz, além dessa questão da negociação com o Flamengo, né, que o jogador quer vir morar no Rio, mas tem algumas pendências ainda com o atleta para resolver, porque o Flamengo só quer pagar a multa para o River mesmo, o River não está ligando muito, né? Recebendo a multa, o River não vai fazer jogo duro, obviamente, porque é a multa, e também não deve aceitar menos que 16 milhões de dólares. Mas em relação ao De La Cruz, muito se preocupava de questão de lesão, né, dele, que ele tem algum histórico de lesão e o Flamengo já sofre muito hoje em dia com o Arrascaeta, né, até companheiro dele da seleção uruguaia, ali, meio de campo também, já sofre muito com questão de lesão, o Arrascaeta nunca está 100%, nunca recuperam o Arrascaeta 100% para os jogos, sempre forçam uma volta antecipada, então era uma questão muito de preocupação mesmo, em quesito dos torcedores e até do Flamengo na janela do meio do ano, quando surgiu o nome do De La Cruz mais forte, né? Então, agora a notícia é que ele sentiu no aquecimento da última partida do River, sentiu o adutor da coxa e não voltou ainda a treinar. Então, talvez tenha uma preocupação em relação à lesão ou não. Realmente, se tiver uma lesão aí, porque mesmo sentindo no aquecimento, ele jogou, né, a partida. Então, tem uma preocupação de ter alguma coisa mais grave ali. Mas vamos ver os próximos dias se ele volta a treinar pelo River Plate ou não. River que tem jogo aí nos próximos dias, né? Então vamos ver se ele vai estar disponível ou não
para o jogo do River Plate. Lembrando que o De La Cruz, apesar de ter um histórico de lesão, nos últimos meses se comportou muitíssimo bem fisicamente com a camisa do River e também com a camisa da seleção uruguaia, né? Que ele é um dos destaques de lá, sempre titular, sempre sendo importantíssimo com assistências e gols. Eu, com certeza, queria vê-lo aqui no Flamengo, mas essa questão de lesão realmente preocupa. Bom, então é isso, gente. Uma última coisa só é que já vai sair na segunda-feira para comprar o pacote do Maracanã dos jogos de 2024 do Flamengo. Então, quem tiver interesse aí, aqueles torcedores que vão a todos os jogos, compensa mais comprar esse pacote, né, para o ano todo, do que ficar comprando ingresso todos os jogos ali, que sai mais em conta, né? Você comprar um pacote. Então, fiquem de olho lá no site do Flamengo, que vai sair segunda-feira para compra aí do público os jogos de 2024, pacote Maracanã. Então é isso, acabamos aqui o vídeo. As informações de hoje, né? Período sem jogo fica um pouco mais morno, né? Só especulações de negociações, mercado da bola, questão da renovação do Flamengo também, que está sempre em pauta. Até agora o Flamengo não anunciou nada em relação ao Bruno Henrique também de renovação, o Gabriel também com a situação congelada e o Everton, que deve ter a reunião nos próximos dias. Mas então é isso. Como eu falei no início do vídeo, quem não foi inscrito, quem não tiver se inscrito até agora, se inscreve aí, gente, não custa nada. Também deixem um like no vídeo, além dos comentários de vocês. Obrigada aí pela audiência e a gente se encontra em outra oportunidade, provavelmente em uma próxima live. Valeu, gente. Tchau, boa noite.